Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conexe Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce. Oi, eu sou a Jéssica da Maternize, moda gestante e lactante, e esse é o podcast Maternize-se, um podcast de acolhimento, vivências e de informações. E esse episódio hoje, além de acolhimento, nós vamos ter umas informações preciosas, principalmente para aquelas mães solos, as mães que maternam sozinha ou que por algum motivo não têm essa a responsabilidade compartilhada, né? Acho que é isso mesmo, né, Laís? Isso mesmo. E hoje comigo tá a Laís, eu vou pedir pra que você se apresente, pra que conte um pouquinho de ti, fale da tua maternidade, né, brevemente, e depois a gente vai entrar nesse assunto, né? Tá certo, então. Eu me chamo Laís, né? Eu sou uma jovem advogada, atuante no direito das famílias e sucessões. Sou mãe do Francisco há 5 meses, né? Tenho um bebezinho de 5 meses. E hoje eu divido a minha rotina entre mãe, esposa e advogada. 1001 funções, né? Como Isso. a gente já vem cada vez mais tentando ter mais funções, né? Exatamente, é um jogo de equilíbrio, né? Que quase nunca dá certo, mas a gente vai seguindo sempre na constância pra sair da melhor forma possível, né? Exatamente. Eu acredito que depois da maternidade, a maternidade tenha ficado ali no centro de quase tudo, né? Com certeza, é a prioridade, né? É isso aí, né? Para algumas mães, isso é mais voluntário e outras estão mais involuntário, né? Acho que no teu caso é mais involuntário, assim, já ficou direto na maternidade. Isso mesmo. E como é que foi a maternidade para ti, né? Ela veio já desde pequeno? Essa pergunta eu faço sempre para todo mundo. E daí vamos continuar assim também. E toda história é muito única, né? E toda história é muito única. Então, a maternidade sempre foi um sonho para mim. Sempre, sempre, desde criança, assim, eu cresci num ambiente muito acolhedor, muito afetivo, né? Numa família que eu admiro e tenho como espelho para hoje seguir com a minha própria família. No entanto, a gente vai se envolvendo com outros sonhos durante a vida e isso acaba meio que ficando no subconsciente, né? Então, hoje, sendo mãe do Francisco, eu percebo que tudo que eu fiz até agora, todos os passos que eu dei, todas as minhas pequenas conquistas, foi para realmente viver isso hoje. E é maravilhoso pra mim, assim. Então, eu sou casada há 4 anos, né? Uhum. Nós viemos nos planejando nesse tempo para ter o Francisco. Então, algumas coisas eu elenquei como prioridades, né? A gente queria que o Francisco tivesse um contato, assim, com a natureza, vivesse num lugar tranquilo. Então, a gente procurou, né, uma casa, um lar que trouxesse essa qualidade de vida, né? Essa qualidade de vida para ele. Também sempre foi uma prioridade para mim ter tempo com ele, porque muito mais do que bens materiais, uma criança precisa do tempo dos pais, que é muito mais valioso. Com certeza. Então, eu decidi seguir na advocacia autônoma, né, tendo meu próprio escritório, justamente para ter mais flexibilidade de horários.
né? Com a gente já vinha conversando, então, eu não tive a oportunidade de ter uma licença maternidade, né? Porque a área do direito em que eu atuo realmente lidar com situações complexas, né? E do cotidiano de várias famílias. Então, a gente não consegue parar, né? E também não quer deixar ninguém na mão, né? Exatamente. Porque é algo bem sério. Sim. Assim, não que tenha alguma área do direito que não seja séria, né? Mas como a gente tá vivendo, assim, essa questão familiar, é algo que não dá pra deixar pra depois. Exatamente. A grande particularidade do direito das famílias, eu sempre comento isso, assim, é que realmente tu trata de relações afetivas do teu cotidiano, é a tua vida, né? A tua rotina, né? As pessoas que tu amas. Então, é complicado, né? Então, a gente também tem uma responsabilidade muito grande. Eu vejo a minha profissão como uma missão de vida e não apenas um trabalho, né? Então eu decidi balizar isso. Mas ao mesmo tempo que eu não tive esse tempo todo dedicado ao meu filho no início, eu consigo flexibilizar muito. Então eu consigo passar bastante tempo com ele, participar das consultas, das vacinas e todo aquele universo, né, da maternidade. Então isso veio de forma bem a trazer benefício para minha maternidade. Sim, e para toda né, uma maturidade que a gente atinge, né, com tudo isso que acontece, né? A gente começa a ver o que são prioridades na nossa vida. Às vezes uns problemas que a gente achava que eram imensos não são tantos. Exatamente. E vai se caminhando assim, né? Isso. E daí quando vocês se programaram, tu engravidou, como é que foi tua gestação? A minha gestação foi muito tranquila, assim, claro, a gente tem aqueles episódios de enjoo no início, no final eu tive uma anemia, né, que me deixou um pouco fraca, assim, mas no geral foi excelente, assim, foi ótimo. Até foi muito legal, assim, que a gestação ensina muito a gente, já começa por aí, né? Eu sou muito controladora, assim, do tempo, das atividades, das responsabilidades. E aí eu optei por uma cesariana, no entanto, lá internamente tinha aquele desejo, sabe, de entrar em trabalho de parto, de ver como era a experiência, de sentir aquela emoção, e aconteceu, uma semana antes do previsto. Então eu amei, assim, foi o melhor dia da minha vida, não tem dia melhor pra mim, maravilhoso. A experiência né? Tivesse um parto normal. Não, eu tive uma cesariana, mas entrei em trabalho de parto, né? Então ele veio no momento dele. Veio no momento dele, Eu não tive esse porém, mas eu imagino que deve ser assim, realmente ele dizendo, né? É um sinal de Deus, assim, né? Foi algo que eu não planejei, mas aconteceu. E talvez se eu tivesse pensado nessa hipótese antes, eu não teria gostado, né? Então, aconteceu. Sim. E foi maravilhoso. Veio como de surpresa, assim, pra mim. Quebrou alguns paradigmas. Algumas verdades tuas ficaram um pouquinho de lado quando isso aconteceu. Isso. E assim, daí tu não paraste pra maternar. Então, tu tens uma rede de apoio ou o Francisco já tá na escolinha? Como é que funciona? Então, isso tudo a gente meio que planejou, né? Antes de ter ele. O meu esposo, ele trabalha de turno, né? Então, ele é ferroviário, ele consegue também essa flexibilidade de horários. Uhum. Então, ele tem uma carga horária reduzida, né? Então, ele consegue ficar bastante com o Francisco, que é um pai super participativo, que, na verdade, eu sempre falo que ele não me ajuda, ele divide a responsabilidade comigo. E de verdade. Que é o certo, né? Que é o correto, mas é raro de se ver, né? Infelizmente. Então, a gente consegue administrar isso muito bem. E eu também tenho os meus pais, né? Que moram bem próximos à minha casa. E a minha mãe não trabalha fora, né? E aí consegue me dar esse suporte. E eles amam, né? Imagina, né? Você voa. Eu até hoje olho assim, será que um dia eu vou ter isso daí, né? Porque, meu Deus, é uma beleza. Só tem a parte boa. Exatamente. Só estraga pros pais arrumar. E isso que tu tem só 5 meses. Meu Deus do céu. Tem muita coisa ainda pra acontecer. E daí, né, como é que tu vai chegar a ficar algum tempo de repouso, né? Ali os 40 já foi uma cesárea. Então. Ficasse algum tempo de repouso. Sim. Na verdade, hoje em dia, né, depois da pandemia, as audiências, a maioria delas são virtuais, né? Os processos são todos virtuais, é uma realidade nossa aqui, né? Da nossa comarca, da vara da família, né? Então, eu consegui cumprir os prazos de casa, trazer, né, para casa o trabalho e trabalhar nas horas vagas e atender telefone, muito atendimento online, via WhatsApp, enfim. Então, a gente conseguiu organizar bem isso, sabe? Mas parar realmente, assim, 1 mês, 2, não foi possível. Mas a conciliação foi bem tranquila pra ti também, né? Foi muito tranquila. E existe essa possibilidade, né? É sempre bom elencar aqui. Alguns não conseguem, mas outros conseguem e lidam com isso tranquilamente, né? Exatamente. E o home office, né? Veio a trazer muitos benefícios pra gente que é autônomo, que é profissional liberal, né? Muito bom isso. E hoje, o Francisco tá com quem?
Francisco tá com a vovó hoje. Foi bem tranquilo, então, pra vir aqui. Foi. Até te agradeço por ter, né, dispensado esse tempo pra gente estar aqui. Foi bem rápido, né? Foi um convite que já era pra acontecer futuramente, mas teve que ser antecipado. E eu fico bem feliz e super casou com o episódio que vai ao ar antes do teu, porque vai ficar tudo juntinho, eu acho. Vai ficar bem... Deixa eu só fazer uma correção, né? Ficou com o papai. A vovó precisou sair, porque senão depois ele vai me cobrar. Ficou com o pai, então. A gente fica bem sossegado, né? Teve algumas vezes que a gente precisou também remanejar isso, né? Mas teve que ficar em casa e pai é pra isso, né? Exatamente. E que bom, né? Que a bom. gente poder sair, trabalhar tranquila, sabendo que o filho da gente sai em boas mãos. Sim. Né? E quem não tem isso também, a gente vai conversar um pouquinho e adentrar nesses assuntos agora, né? Então, assim, Laís, o direito das famílias, né? Ele geralmente é solicitado quando? Então, o direito das famílias trata justamente sobre as relações afetivas, né? Então, existe uma gama muito grande, assim, de atuação do direito das famílias, né? Tudo que é voltado à sociedade conjugal, casamento, união estável, regime de que bens. Seria a sociedade conjugal? Eu vou fazer várias perguntas, porque eu não entendo nada do assunto. Seria a sociedade conjugal hoje, né? O casamento e a união estável. Ah, certo. Tá, então, aí entra, né? O regime de bens, a questão dos direitos dos filhos, né? Menores de idade, regulamentação de guarda, alimentos, convivência familiar, que as pessoas comumente chamam de visitas, né? Trata também sobre a adoção e muitos outros temas, mas os principais são esses. E hoje, tu é mais solicitada para qual área? Assim, para qual situação? Aconteceu um fato tal, vou chamar a Laís. Qual é a tua maior procura? Então, geralmente eu trabalho com divórcios ou dissoluções da união estável, né? Que é o término da sociedade conjugal. E aí, quando se rompe, né, um casamento, uma união estável, nasce essa necessidade de se regulamentar vários direitos, né? Então, como eu falei anteriormente, né? A questão da partilha de bens e aí os direitos dos filhos menores de idade, principalmente, né? Que é o que mais nos traz preocupações para os pais, né? Que é a questão da guarda, dos alimentos, que é a pensão alimentícia, né? Das visitas, tudo isso. E, além disso, também uma procura muito grande que eu tenho no meu escritório para as ações de alimentos, né? Para regulamentação de direitos também, como guarda, alimentos, visita daqueles pais que não vivem sob o mesmo teto, né? E aí entra também a questão das gestantes, né, que me procuram para a questão dos alimentos gravídicos, né, na gravidez, que também é uma hipótese. E o que seria essa parte dos alimentos gravídicos? Isso. Eu confesso que eu não faço ideia. Tu até me falou isso pelo WhatsApp, quando a gente trocou uma pauta, mas ponto de interrogação total. Na verdade, essa é uma dúvida bem comum e bem frequente. As pessoas não conhecem muito o tema, né? E é importante frisar isso. Que a gestante, né, que não tenha um relacionamento, enfim, um casamento, uma união estável, ou viva sob o mesmo teto com o pai da criança, ela pode vir a solicitar em juízo, né, que sejam fixados alimentos gravídicos que servem para subsidiar, né, as despesas da gravidez, né, a divisão das despesas da gravidez, né, com exames, consultas, sim, porque, querendo parto ou não, e etc, né? É despesa atrás de despesa, assim, muita, né? muita. Consulta, ultrassom, né? Até tava ouvindo um podcast também sobre maternidade esses tempos, e que o nosso sistema de saúde, ele exige isso, né? Aí fora existem outros modelos de sistema de saúde e eles já não são eles não têm um acompanhamento tão rico como o nosso. Eu até me senti assim, meu Deus. Se eu estivesse grávida em outro país, né? Tipo, eu acho que era da Itália que ela tava falando, fez 2 ultrassons. Não sei se é realmente a Itália, mas eram, né? No exterior e que eles não têm esse acompanhamento tão de perto que nem a gente, né? Até a moça, ela relatava que teve o primeiro filho aqui. E quando foi ter lá, ela ficou assim, no primeiro horrorizada, porque, meu Deus, eu acompanhei a gestação tintim por tintim. E lá, tu faz 2 ultrassons, um no início e outro no fim, pra ver se tá com circular, né, de cordão, e deu. E aqui a gente não, né, são vários exames, todo mês, várias né? consultas, ultrassom de, pelo menos... Eu nem lembro mais, mas é pelo menos uma vez por mês? Era mais ou menos isso. Eu tive a mesma percepção que a tua, assim, que são muitos, né? Sim, é um acompanhamento bem regrado, bem né? de perto, assim, né? E é interessante, que bom
né? Que bom, a gente tem algumas coisas, né, que não são tão positivas no nosso país, mas isso é uma coisa que é um aparato para te conseguir resolver qualquer outra anomalia que consiga ser resolvida e que não cause mais prejuízo à vida da criança, Sim, né? mas tudo isso traz custos, né? Traz custos. E como é que ficam esses custos? Então, geralmente é fixado um valor de prestação alimentícia, né? E aí serve justamente para isso, para subsidiar essa divisão de despesas, na verdade, né? Porque é responsabilidade tanto do pai quanto da mãe, que muita gente não leva em consideração, né? Sim. Então, é feita essa divisão e aí fixado um valor, né? Um percentual, geralmente, ou fixado em cima do salário mínimo nacional, ou sob os rendimentos do pai, né? E aí esse valor é pago mensalmente. Tá? Lembrando algo muito interessante e curioso que eu sempre divido isso com os meus clientes e sempre gera surpresa, é o seguinte: tratando-se de família, principalmente, todos os procedimentos eles podem ser feitos de maneira consensual na maioria das vezes, né? Quase todos os procedimentos. Então, por exemplo, para fixação dos alimentos gravídicos, o casal pode entrar, o ex-casal, né, ou os pais, eles podem entrar em consenso, fazerem um acordo e levarem para homologação na justiça, por exemplo, né? Certo. Até ia te perguntar isso. Sempre, que eu não tenho esse conhecimento, né? Isso acontece ou geralmente... Quando isso acontece é porque teve um desacordo muito grande, quando, né, ou a mãe não se sente amparada com o acordo que fizeram anteriormente. Assim, existe sempre uma máxima, né, que em direito de família não se faz acordo verbal, né, porque ele geralmente é descumprido. E aí gera uma série de problemas lá na frente, né, porque se o pai, por exemplo, né, o genitor não cumpre com a palavra dele, não há um título para a gente cobrar, né, judicialmente, para executar esses alimentos. Então, eu sempre oriento, ou faz de maneira amigável, né, mas procura um advogado de confiança, faça um acordo, né, assinado por ambas as partes, com a assistência de um advogado, leva para o judiciário para homologação, ou, se não for possível um acordo, que entre com uma ação litigiosa, né? Para que o juiz fixe, né, esses alimentos. A gente fala de alimentos, ele na gestação ele não é propriamente dito não, alimentos, ótimo, né? perfeito. É uma coisa que já tá... Tipo assim, meu Deus, eu acho que eu tô entendendo certo ou não. Sim, é um termo técnico, mas eu concordo contigo que ele não traduz, né? O que realmente é aquela despesa, a natureza daquela verba, né? Que na verdade é para subsidiar tudo, né? Dos alimentos gravídicos é para subsidiar as despesas da gravidez, né? Quando falou em alimentos gravídicos, eu pensei assim, certo, se a mãe é alérgica à lactose, sei lá, pra subsidiar... Também, por que não? Pensei. Né? Despesas da gravidez. Da gravidez. Mas o termo alimentos, ele é muito mais amplo, né? Sim. Então, por exemplo, de uma criança, né? Que seja necessário requerer na justiça, homologar um acordo, né? Serve para moradia, saúde, educação, inclusive lazer, que é o que muita gente não sabe, né? Serve para tudo, né? A divisão igualitária das despesas. Sim. Né? Então seria isso. Então, importante frisar. Existem dois caminhos para se requerer isso, né? Ou para se formalizar isso. Ou por um acordo, que necessariamente precisa ser homologado na justiça, tá? Mas é um procedimento muito mais simples, economicamente falando, muito mais barato, né? E também traz, assim, uma economia emocional, que eu digo, né? É o principal, eu imagino, evita um longo e conflituoso processo judicial, muitas vezes, né? E se não for possível, não tem por que não se beneficiar das vias judiciais, né? Entrar com uma ação litigiosa, que Isso é um direito, né? Então, de qualquer forma, por bem ou por mal, né? Exatamente. Existe a possibilidade de ir atrás desses direitos. Isso mesmo. E assim, dentro do tramitar de uma ação judicial, existem várias oportunidades de se fazer um acordo também, o que muita gente não sabe, né? A gente teve uma reforma legislativa recente, né? Um novo Código de Processo Civil, que traz a oportunidade, a primeira oportunidade que a gente tem muitas vezes é uma audiência de conciliação ou de mediação. Tá? Lembrando que, né, nas ações de alimentos, no primeiro pronunciamento do juiz, na maioria das vezes, eles já fixam os alimentos, né? Os alimentos provisórios, para não deixar aquela gestante, ou aquela criança, ou aquele adolescente, né, sem essa garantia, esse amparo. Tá? Mas logo após, pelo rito mesmo do processo, é agendada uma audiência, né? Uma sessão para tentativa de conciliação com um profissional, né? Já designado...
duas partes, assim? Não, na verdade, um profissional mesmo especializado, né? Especialista em conciliação e mediação, nomeado pelo próprio fórum, né, que tem uma experiência justamente para trazer essa paz. Essa paz, essa oportunidade. E aí, muito interessante também que as partes sejam representadas pelos seus advogados, né? Então, além dessa pessoa que o fórum disponibiliza, Isso. É importante que as duas partes também tenham pessoas representando para que ninguém saia desamparado legalmente. Isso mesmo, exato. E quando isso ocorre, e quando, né, já passou a gestação, deu tudo certo, às vezes o casamento era um casamento, ou até conheço algumas, né? Acho que não é muito difícil acontecer também quando não teve casamento e tal, mas até um certo momento houve esse amparo e depois de um tempo não aconteceu mais esse amparo, né? As partes não cumpriram e era um acordo só verbal, não era um acordo, né, já judicial, não estava nada registrado. Sim, se perdeu aquele amparo, né? Como é que fica essa situação? Então, após a criança nascer, vamos dizer assim. Isso, essa situação é bem recorrente, tá? E eu amo falar sobre o assunto. Que bom, isso nem foi combinado. Isso, então, volto a dizer, né, que é algo que a gente debate muito, assim, acordo verbal no direito das famílias não tem validade. Então, por exemplo, eu fiz um acordo com o pai da criança que ele vai pagar uma quantia X mensalmente, né, a título de pensão alimentícia. Ele não pagou esse mês, não vai pagar o próximo, enfim. Eu não consigo executar esses valores, é como se eles inexistissem. Não há obrigação nenhuma, infelizmente, tá? Então, é necessário daí entrar com uma ação de alimentos, onde o juiz vai fixar essa quantia, esse percentual, né? E aí, após isso que vai ser válido, né? Vai ser devido. Cobrança judicial. Exatamente. Tá? Por isso que é importantíssimo. Eu sempre falo para as mães e para os pais que me procuram, regulamentem os direitos dos filhos de vocês, tá? E quando a gente não está falando só de valores, né? Quando a gente fala sobre presença, como é que hoje, né? Quando os meus pais eram separados, quando eu era criança, guarda compartilhada era uma coisa que nem existia. Ou se existia, era muito fora da minha realidade, que eu nunca ouvi. Sim. Como é que funciona essa parte hoje? Como é que funciona a parte da presença, essa regulamentação da presença? Ela fica fixada junto com esse acordo que se faz e se registra, legaliza? Então, como eu falei, né? Então, a gente pode entrar com uma ação litigiosa, onde é fixado por um terceiro, né, imparcial, que é o juiz, que é o magistrado, ele fixa esse percentual dos alimentos, né, e aí leva-se esse percentual provisório até o final, até sair uma sentença, porque ambas as partes precisam se manifestar, precisam apresentarem as suas provas, né, porque os alimentos, eles são fixados com base no quê? Na necessidade da criança e do adolescente e também na possibilidade financeira do genitor ou da genitora que irá prestá-los, né? Porque tem as duas possibilidades também, né? Para que a prestação seja proporcional. Então, atualmente, a gente chama de trinômio, né? Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Tá? Aí, quando a gente quer isso na justiça, né? A fixação dos alimentos, geralmente, a gente já regulamenta tudo, né? Guarda, alimentos e visitação. Que atualmente a gente tem um termo mais afetivo para isso também, que é convivência familiar, porque filho não é visita, gente. Olha. Pelo menos alguma coisa mudou desde que da minha época. Existem alguns doutrinadores, alguns juristas que eu sigo, acompanho e consumo, né? O conteúdo deles diariamente, que é bem isso, as palavras têm poder, né? E elas ecoam. Então, certos termos que a gente usa, eles não são corretos, Sim. Né? Como é a questão da visita. Filho não é visita, gente. Filho não visita, filho convive com pai e com mãe, né? Então, a guarda é uma outra situação, que é muito importante, aí abre um leque muito grande, né, pra gente conversar. A guarda compartilhada é algo recente, talvez por isso que você não tenha vivido essa realidade. Tá? Nenhuma, assim. Isso. A guarda compartilhada hoje no ordenamento jurídico brasileiro é uma preferência legal. Né? Guarda compartilhada não quer dizer morar uma semana na casa de um e uma semana na casa de outro.
Não. Atualmente, né, os profissionais do campo da psicologia, psicopedagogos e etc., já nos trazem informações de que isso não é bom para a rotina da criança, na maioria dos casos. Claro que sempre existem exceções, né? Dependendo de como aquela família está configurada, cabe ou não, né? Então, a guarda compartilhada nada mais é do que a divisão de responsabilidades, dos deveres, né, e obrigações inerentes à maternidade e à paternidade, e a divisão equilibrada, né, igualitária do tempo de convivência. Né? Então, isso é bem interessante, assim. Tem casos que funcionam super bem. Eu acho que os pais precisam estarem muito abertos para isso, sabe? Entenderem que a relação não deu certo, a relação acabou, mas eles têm um filho em comum, sabe? E aí, isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio direito, é a própria lei. A criança, ela é protegida pela doutrina da proteção integral. Então, o que seria a doutrina da proteção integral? Isso, adotada pelo Estatuto da Criança e Adolescente aqui no Brasil, né? Que inclusive é uma legislação muito avançada quando comparada com a de outros países, né? Esse é um mérito nosso, brasileiro, e muitas vezes a gente nem conhece isso, né? Eu não... Então, a criança e o adolescente são vistos, né, como sujeitos de direito, né? Então, a prioridade são eles, nos casos familiares, né? Tudo tem que ser levado em consideração para melhor interesse deles. Entendeu? Então, os pais precisam tomar essa responsabilidade para si, muitas vezes, deixarem as mágoas para lá, né? Eu sei que é difícil, existem muitos términos traumáticos, né? Existem, enfim, variadas situações desfechos, e né? que a gente precisa analisar com um pouco mais de carinho, né? Um pouco mais de humanidade, mas filho continua sendo filho, né? E eu sempre falo, é muito importante a criança ou o adolescente conviver tanto com o pai quanto com a mãe. Ele precisa das duas figuras, né? Das duas figuras. Sabe que as pessoas que têm essas duas figuras fortes, fortalecidas, né? Formadas na cabeça, elas conseguem ter outro... Eu não digo outro patamar, mas eles são mais desenvolvidos, né? Com certeza, mais emocionalmente. Emocionalmente. A ciência traz provas contundentes sobre isso, né? Não somos nós que estamos dizendo, né? Então é isso, assim. Geralmente é fixada a guarda compartilhada e aí é fixado também um regime de convivência, que antigamente a gente chamava de visitas, tá? Quando os pais não acordam sobre isso, o que eu tenho visto nos tribunais, geralmente é fixado um final de semana para cada, um dia no meio da semana, ali quarta-feira, onde a criança dorme na residência paterna ou materna, né? Faz o contraturno, vamos dizer assim, né? Isso. E é dividido a questão de feriados, datas comemorativas. Mas quando os clientes chegam ao meu escritório, eu sempre ofereço a oportunidade de se fazer um acordo. Então, às vezes, chega com uma situação muito conflituosa, com muitas dúvidas, muitos medos, muitos mitos, que no direito das famílias existe muito isso ainda, né? Então, eu sempre falo, olha, será que não existe a oportunidade de a gente conversar com esse pai ou com essa mãe pra gente tentar fazer um acordo? Aí, geralmente, eu faço uma reunião lá no meu escritório, né? Com ambas as partes, explico para ambos os direitos, como que funciona, e eles mesmos acabam transacionando ali. Chega num acordo, a gente faz uma petição, que é como se fosse um contrato que ambos assinam, né? E a gente leva para apreciação do Poder Judiciário, passa pelo Ministério Público e o juiz ou a juíza, enfim, no final da sua homologação. E daí aquilo ali começa a valer como verdade, assim, como verdade. A nova rotina já, assim, estabelecida da família, né? Isso. Ô, Jéssica, eu sempre falo assim também, que não há como a gente prever tudo que pode acontecer na rotina de uma criança ou de um adolescente, né? A gente sendo mãe. Não tem como. Jamais. Não é um relógio britânico que começa a tal hora, termina a tal hora e um final de semana pra cada e tal. Não, vai chegar um momento que aquilo não vai ser aplicável. Então, eu sempre prefiro orientar, né? Deixa de maneira livre, vocês vão conversando, né? Vão tratando. Não chegaram a um consenso? Peguem um acordo e sigam a risco que está ali. Mas tentem flexibilizar isso, né? Pelo bem da criança. Sim. E caso, né, o normal, né? Não é o normal, mas assim, o leve não funcione, daí se usa aquele contrato, né? Aquele título, né? Título, pra se guiar e se basear nas cobranças também, provavelmente. Cobrança dos alimentos, né? Das prestações alimentícias em atraso. E aí tem algo bem interessante aqui, né? Que existem 2 ritos para se cobrar prestação alimentícia em atraso, que é o rito da prisão civil, que é muito conhecida, né? Sim, que é a mais... Isso, e o rito da expropriação de bens, né? Que é a penhora, né? De bens em nome daquele genitor, daquela genitora,
tutora, né, devedor de alimentos, tá? Então, assim, lembrando que a prisão civil a gente só pode requerer dos 3 últimas prestações alimentícias em aberto, né, ou parciais, né, não precisa ser o valor completo. Total. Às vezes um valor parcial em aberto já gera um risco de prisão civil, tá? Então, eu sempre digo para não deixar acumular, né? Porque é um direito da criança e vai fazer falta no sustento dela, né? Se tá saindo mais barato pra alguém está saindo mais caro, Com né? certeza. Porque a criança provavelmente não vai ficar sem aquilo ali. Isso. Porque quando a gente é pai ou mãe, né? Quando alguém tá com a responsabilidade de uma criança, seja, né, quem for, vai sempre priorizar para que ele não tenha lesão nenhuma, né? Exatamente. Tudo voltado ao benefício da criança, ao maior interesse dela, da criança e do adolescente, né? Então, assim, a guarda, a gente acordou uma guarda compartilhada com lar de moradia, né? Porque existe isso também, é uma guarda compartilhada, mas a gente sempre fixa um lar de residência e de moradia, que os estudiosos do assunto sempre recomendam, que é o melhor, né? A criança precisa ter uma residência fixa. Não está sendo legal, eu acho que esse pai ou essa mãe não está cumprindo bem com seus deveres, né, para exercer essa guarda. Pode-se requerer na justiça uma modificação posterior com uma motivação relevante, né, e aí é feito um estudo pericial, que a gente chama de um estudo psicossocial para se averiguar isso, né, existe a possibilidade de se modificar também, porque nada na família, no direito das famílias, é eterno. Tá? Sim. Tudo isso pode ser revisto, porque as situações mudam, né? As realidades mudam muitas Sim. vezes, inclusive os alimentos. Havendo uma mudança, né? De necessidade. De necessidade ou de possibilidade financeira, pode-se requerer um aumento ou, inclusive, a diminuição, né? Sim, Ou ou entrar numa faculdade, isso, né? ou, inclusive, a exoneração. Quando o filho, por exemplo, atinge a maioridade, mas não está estudando, ou atinge a maioridade e aí estuda e aí conclui o ensino superior, por exemplo, é o caso de se entrar com uma exoneração para cancelamento dessa pensão. E até quando normalmente vai essa pensão? Então, a lei não nos traz uma idade, né? Então, assim, passada a maioridade ali civil, esses alimentos eles têm uma outra forma, digamos assim. A gente chama que eles são fundamentados na parentalidade, ou seja, é como se fosse um subsídio, uma ajuda de custo, né? Do pai e da mãe. Isso para que Conclua estude. estudo. Ou se esse filho muitas vezes tem alguma dificuldade, enfim, de saúde ou algo do tipo, alguma incapacidade também, né? É necessário que se continue prestando esses alimentos, tá? Claro que as informações que eu estou passando aqui são muito superficiais, Sim, não né? são técnicas, né? Existe um universo de informações dentro de cada assunto desses, né? Sim. Cada caso é um caso, né? Eu acho não, né? Pelo que eu vejo, e acredito que isso é uma forma bem legal, é muito individualizado, né? Cada Isso. necessidade existe uma regra geral, mas existe a possibilidade da pessoa que julga entender aquela necessidade e fazer Isso. um balanço ali do que Isso deve mesmo. acontecer, né? Isso, até inclusive, uma das grandes dificuldades, né, do direito das famílias é porque a legislação não acompanha as mudanças na sociedade. Sim. Né? A família evolui muito. Então, hoje o modelo de família que a gente tem não é o mesmo de 10 anos atrás. Jamais. Então, geralmente, a legislação não acompanha isso. Porque a legislação vem após uma mudança. E quando uma lei é aprovada, isso Nossa, já tá diferente, já tá mudado o negócio. É porque as famílias, né? Até como a gente estava falando no off, né? A maternidade, a maternidade, a gente também traz isso pra paternidade, ela é muito temporal, né? É muito no tempo. Ela não é algo assim, tipo, a gente vive a mesma maternidade que as nossas mães viveram. Não, totalmente Jamais. diferente. Eu já acho diferente a minha maternidade de 3 anos pra tua que já tem 5 meses. Que é, né? As coisas, os problemas, eles são os mesmos, mas a forma de enfrentar, de enxergar, porque a gente é muito mais... Tem muito mais informação, muito mais globalizado, não sei, mas Isso. é diferente, né? Com certeza. E até mesmo os modelos de arranjos familiares, né? Então, Sim. a gente tem uma gama enorme de modelos de família. Sim. Né? Então, a legislação ela precisa acompanhar isso e muitas vezes não acompanha. Então, cada caso precisa ser analisado, né, com a sua individualidade. Né? Então, assim, não dá pra gente assumir um lado, né, da moeda.
um lado da discussão, porque cada caso é um caso, cada situação é única. E as verdades que chegam até nós, muitas vezes são superficiais, né? A gente não consegue averiguar até que ponto, né, aquilo realmente... E até é normal, né? Porque a minha verdade vai ser diferente, tipo, né? A verdade de uma mãe que tá levando esse caso da família dela pra a juíza, né? Pra ter essa legalização pro judiciário, é diferente da verdade do pai, né? E cada um vai se complementando e a gente tem vocês pra dizer, não deixar tão desigual e tentar fazer algo assim não tão sentimental, né? Porque dentro disso existe muito sentimento, né? Com certeza. E é uma grande questão, assim, um grande desafio pra gente enquanto profissionais, né? Operadores do direito, atuantes no direito das famílias. Não tomar nenhum lado, né? Exatamente. Não se deixar levar pelas emoções e pelas próprias experiências pessoais. Nós precisamos ser técnicos. E imparcial. Tá? Né? Imparciais. E assim, o grande objetivo... Te dedico. O grande objetivo, e eu trago isso como lema, assim, do meu trabalho, sabe? O meu grande objetivo é preservar os direitos das crianças e dos adolescentes, porque eles têm... o interesse deles é primordial, está acima de todos. Então, a gente precisa analisar a situação daqueles sujeitos de direito, principalmente. Sabe? Claro que não precisamos ser hipócritas, né? A gente sabe que a mãe, na maioria das vezes, assume a responsabilidade e as mulheres são... nota 1000 nesse papel, né? Sim. E assumem e assim, não tem chuva, não tem sol, elas estão ali. A maioria das grandes vezes, né? Eu conheço pouquíssimos casos, assim, tipo... Conhecer, assim, de olhar, assim, não conhecer, sei daquele lá, sei daquele, né? Mas não é algo, assim, que tenho na minha convivência. E isso que a gente tá sempre convivendo com mães, né? Com certeza. Principalmente essa parte ali do início da maternidade, né? A grande maioria, né? As mães assumem isso, né? E nós, mulheres, precisamos desse aparato. E também, eu acredito que essa parte da paternidade, né? Da parentalidade... ser igual, ela também é um assunto bem atual, né? Sim. Se a gente for olhar pra trás, isso não existia. Não. E graças a Deus hoje existe, porque a gente consegue levar as duas formas de uma forma mais leve e mais natural, né? Sim. Na verdade, as famílias começaram a mudar após a Revolução Industrial, né, em que o homem deixou de ser o único provedor da casa, né, e a mulher foi para o mercado de trabalho. A partir de então começou essa mudança, né? Sim. E olha, a gente já está caminhando há um bom tempo, né? Pois já faz um tempão, mas parece assim que agora que as coisas estão assim... tá girando a engrenagem, né? Agora que o direito... Até às vezes por isso, né? Demora tanto, às vezes, para as leis serem aprovadas. Isso. Que agora que o direito tá acontecendo. E é legal ver que esse direito não é nem pra mãe e nem pro pai. É pra criança e pro adolescente. Exatamente. Né? E muita quebra de paradigma também, né? Muita visão arcaica que precisa ser mudada, né? Então, é uma série de situações. Mas a sociedade está caminhando, está evoluindo. Né? Vamos indo, às vezes a passinho de tartaruga, mas cada vez mais a gente consegue enxergar o quanto é importante que a família ela exista, independente de qualquer configuração. Exatamente. E que ela seja bem definida, né? Pai, mãe e a criança que a gente quer deixar pro futuro. Inclusive, é por isso que a gente usa essa expressão atualmente direito das famílias, né? Que foi uma expressão criada por uma jurista, a doutora Maria Berenice Dias, que é assim... Sou fã. Referência no assunto, justamente para que todas as famílias estejam protegidas pelo direito, né? Porque existem diversas formas de arranjos familiares, famílias homoafetivas, famílias monoparentais, que são as mães solos, ou pais solo também, e por aí vai. A gama é enorme, né? Então é isso. Aí a gente estava falando da execução do título, né? Isso. Então a gente falou da guarda. A guarda a gente consegue uma modificação posterior, caso seja necessário, né? Após, claro, um processo judicial onde há produção de provas, averiguação ali da situação. A questão dos alimentos, eu falei dos dois ritos, então, né? Rito da prisão civil ou da expropriação de bens, que as pessoas conhecem mais por penhora, né? Sim. E aí entra a questão da convivência familiar, as visitas, né? Então, assim, a possibilidade não é tão comum, mas em certos casos a gente faz ali uma previsão de aplicação de multa em caso de descumprimento, né? Caso esse pai ou essa mãe não venham cumprir aquilo que está descrito. E também naquele pai ou mãe que abandona afetivamente, hoje existe a possibilidade de reparação civil, né? Porque isso geralmente
causa, né, um prejuízo emocional para aquela criança e para aquele adolescente. E existe algum órgão que fiscaliza isso? Ou essa fiscalização é feita pela própria família? Pela própria família, tá? Geralmente é isso, assim. Então, claro, né, em outras situações que colocam criança ou adolescente em risco, existe, né, o conselho tutelar, existe todo esse aparato. Mas a gente está falando de outra situação, né? Sim. Que é a questão da convivência familiar em si. Aí o pai ou a mãe, né, precisam buscar na justiça os direitos do seu filho. São os grandes fiscalizadores do cumprimento dessas obrigações. Né? Então, é uma situação bem delicada, mas que é muito comum, infelizmente, o abandono afetivo. Mas, não sei, né? Hoje, eu ainda vejo que existe muito, mas antigamente era muito maior. Com certeza. Hoje, eu acho que a gente tá cada vez mais humanizado. Não sei se é impressão minha ou... Enfim, por não conviver mais nessa realidade. Eu acho que quando a gente tá convivendo numa realidade, parece que a gente puxa pessoas iguais, né? Isso. E então, quando eu vivia nesse papel de filha, de pais separados, era muito mais comum eu ver. Hoje, é bem mais difícil. Mas eu não sei se é por conta da temporalidade das coisas ou se realmente tem diminuído esse índice. Então, eu não sei te precisar em números, né? Sim. Mas, assim, é uma realidade minha, né? O dia a dia do meu trabalho. Eu vejo muito, assim, né? Principalmente pais ausentes, né? E posso te garantir, assim, por experiência, que traz muitos malefícios para a criança ainda, sabe? Não precisa nem chegar na adolescência, nem na fase adulta. Ainda as crianças sofrem com esse abandono, assim. Então, a gente frisa muito isso, né, em audiência. Eu, particularmente, tenho uma forma mais humanizada, uma abordagem mais afetiva, para justamente trazer para os pais, né, essa importância. De estarem juntos de estarem emocionalmente, juntos, de né? Por mais cumprirem. que não estejam juntos, né? Exatamente. Deixar essa discussão do término da relação, enfim, para um outro campo, sabe? Que tratem de outra forma, mas que não deixem influenciar para a convivência Que não do resbale filho. junto com a criança, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a criança é usada como moeda de troca nessas situações, e é muito comum. Eu tenho um tio meu que é da civil e ele diz assim que para ele, assim, ó, ele lidava com todos os tipos, né, de barbaridades que aconteciam, mas o que mais pecava, assim, mais machucava, assim, era quando ele via uma família utilizando uma criança como moeda de troca, assim. Dói muito. E é uma realidade, né? E não faz muito tempo que ele se afastou, faz 2 anos no máximo, e ele traz histórias, assim, que a gente fica horrorizado. E às vezes essa situação é muito sutil, sabe? Então, hoje a gente também tem... Esse assunto traz mais ainda assuntos, né? Mas a gente também tem a lei de alienação parental, né? Que é aplaudida por alguns e criticada por outros, né? Que evita, né, esses atos de alienação parental, né? Então, justamente... O que seria, assim, em linguagem mais comum? O que seria uma alienação parental? Olha, é como tu fosse trazer para a criança, para aquele adolescente, uma figura negativa daquele pai ou daquela mãe que não está na guarda dos seus filhos, entendeu? Então, tentar, né, afastar essa criança desse pai ou dessa mãe. Contra o outro. Exatamente. A expressão acho que é exatamente essa. Traduziste bem isso. E existem penalidades para isso, né? A aplicação de multa, modificação da guarda, diminuição da convivência familiar, por aí vai. Porque realmente vai trazer malefícios para aquela criança ou adolescente. Demais. E a gente tem essa lei justamente para evitar esse tipo de situação que é muito comum. Eu acredito que tu pode deixar até a tua rede social aqui. Então, eu tenho uma página que ainda está em construção no Instagram, né? Que eu trago um pouco da minha rotina como mãe, como esposa e como advogada, com algumas informações preciosas, né? E eu gosto sempre de trazer com uma linguagem bem clara, bem objetiva. Então, eu gostei muito dos teus questionamentos dos termos, porque porque eu sou super... Porque a gente usa tanto no nosso cotidiano isso... E pra mim é grego. E é tão natural pra gente isso, sabe? Então, a minha página é adv.laisvieiralima,
né? E ali eu divido um pouco da minha vida, porque não há como separar a vida profissional de vida pessoal, na minha também opinião, concordo com né? isso. Como é uma missão de vida pra mim as coisas meio que caminham juntas, sabe? Faz parte da tua rotina tanto advogar, quanto maternar, quanto tá ali como esposa. E é muito legal isso, assim, porque essa abordagem mais humanizada do direito que eu prezo. E eu também, a maioria dos meus casos, né, vamos lançar um dado aí, mais ou menos 80% dos casos em que eu atuo geralmente são consensuais, são amigáveis. Ai, que eu sempre faço essa tentativa. E justamente apresento para os pais ou para aquele casal os benefícios de se fazer um acordo, de eles tomarem a frente da situação e serem realmente, né, os protagonistas da própria história. Porque eles estão decidindo sobre o futuro dos filhos deles e não deixam para uma terceira pessoa, né? Claro, o magistrado, o juiz é uma pessoa qualificada, né, para aquele papel, mas não conhece verdadeiramente a rotina daquela criança. É uma pessoa qualificada diante leis, né? Mas a gente que é pai e mãe, a gente sabe muito mais o que é melhor para os nossos filhos do que eles, né? E o judiciário, inclusive, né, a lei nos traz isso, que a lei fala que nas ações de família todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual das controvérsias. O que significa? Para que seja feito acordo, para que os pais assumam aquela responsabilidade, entrem em consenso e decidam aquilo que é melhor para os filhos deles. Sim, né? Porque conforme, né, a gente estava falando, né, não existe um relógio britânico para um funcionamento de uma criança. Então, os pais sabem as necessidades, né? Isso mesmo. Então, cabe a eles se vestirem seus papéis de pais e mães e assumirem a responsabilidade disso, a gente falou, né? Então, só para resumir, se tu me permitir, Ai, se eu não me estendi, porque pode falar. São tantos dados que eu tenho sempre esse receio da pessoa não compreender, né? Então, é muita informação. Então, vamos lá. Bastante informação mesmo. Tratando, então, da questão de regulamentação de direito dos filhos, né? Nós temos, então, a possibilidade de se regulamentar isso da maneira consensual, amigável, que necessariamente precisa ir à apreciação do Poder Judiciário, né? Sim. Então, precisa de uma ação judicial, mas que leva um tempo muito menor, economicamente falando também é muito melhor, é muito mais atrativo, e emocionalmente também. Tá? E aí, não havendo essa possibilidade de acordo, que nem todo caso é possível, a gente pode ingressar com ação judicial, né? Para regulamentar esses direitos. E quando eu falo em regulamentação de direitos, basicamente o que é? Guarda, alimentos, que é a pensão, que a gente já sabe que não serve só para alimentação. Que é para subsidiar todas as despesas, custos, né? Inclusive o lazer. Exatamente. E as visitas, que não são visitas, porque filho não é visita. É a convivência familiar, tá? Então, é necessário, sim, esses 3 pontos, principalmente, não podem ficar de forma verbal, tá? Esse acordo verbal entre os pais, porque a chance disso dar problema futuramente é muito grande. Eu sei disso. Então, busquem os seus direitos, né? Regulamentem, conversem sempre com o seu advogado de confiança e eu tenho certeza que ele dará a melhor instrução para cada caso. E às vezes, né, o combinado, registrado, sai mais barato do que só o falado, né? Porque com certeza. Barato em todos os sentidos, né? Tanto economicamente quanto emocionalmente falando. Emocionalmente, principalmente, né? Imagina, né? 2 pais... eu fico imaginando assim, o papel da criança, né? Do adolescente. Nossa, os meus 2 pais estão na justiça, num conflito enorme há anos, brigando por conta dos meus direitos. Não é desconfortável, assim? Sim, as pessoas que deviam estar lutando pelos direitos estão disputando os direitos. É mais ou menos isso, É mais ou menos isso. Então, é complicado de se compreender. Mas isso estamos aí para facilitar. Eu quero te agradecer imensamente, né, pela disposição, por ter vindo aqui, por ter deixado o Francisco um pouquinho sem a mamãezinha dele, para estar aqui trazendo informação para as nossas mães, né, para as pessoas que estão assistindo, para os nossos pais também, porque eu acredito que esse episódio, os outros eu já acredito que seja para ambos, né, para parentalidade tá junto e saber de todas as dificuldades, entender às vezes como uma mãe está se comportando, se sentindo, se reencontrando no mundo da maternidade. E isso também é fantástico, né? A parte que regulamenta todos os direitos dos nossos filhos, que são os nossos maiores bens. É mesmo.
sem valor inestimável, né? É. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, é um prazer pra mim. Eu amo conversar sobre o tema. Eu sinto um prazer muito grande quando as pessoas chegam até o meu escritório, eu converso com alguém, a pessoa chega cheia de dúvidas, cheia de medos, com aquele olhar de preocupação, sabe? E saem leves, assim, com informação de qualidade, sabe? Então, com a internet, né, com esses meios de comunicação que a gente tem, às vezes a gente é bombardeado com muitas informações diferentes, né? Sim, e cada caso é um caso. E cada caso é um caso, né? Então, é importante buscar conhecimento. Pro teu caso. Pro teu próprio caso. Então tá certo, muito obrigada. Agradeço. E a gente vai ficando por aqui. Se você se sentiu acolhido por esse episódio, peço que curta nosso vídeo, compartilhe com todo mundo que você acredita que também vai ser acolhido por esse vídeo. E se inscreva no canal. E até o próximo episódio. Obrigadão. Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conex Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce.